Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar agora sobre um assunto um pouco novo, que é sobre reações químicas, uma parte conceitual, o que caracteriza uma reação química, quais são os detalhes que você deve observar numa reação química, os tipos de reação química, beleza? Bom, então nessa aula, uma breve introdução às reações químicas, vamos conversar sobre equações químicas, a ideia de balanceamento de equações e, por fim, classificação de reações. Bom, o que são reações químicas? Fenômenos químicos da matéria por si só, se você buscar o conceito lá de trás, que você trabalhou já há muito tempo, são fenômenos que os produtos são diferentes dos reagentes. Ocorre um rearranjo nas estruturas, pessoal, na qual formam novos compostos. E uma reação química é um processo, a gente pode conceitizar ela, botar no conceito como um processo pelo qual uma substância é quimicamente convertida em outra. Beleza? Existem alguns aspectos macroscópicos na formação de substâncias que identificam, que pontuam para a gente que está acontecendo uma reação química naquele ambiente. Como, por exemplo, mudança de coloração no sistema. Um sistema que altera de cor significa que uma substância foi formada, na qual está dando aquela característica de coloração para o produto. Então, se alterou a composição, nós temos uma reação química. Liberação de gás, efervescência. Efervescência é muito comum quando você utiliza aqueles comprimidos para tratamento de antiácido, normalmente. Você coloca o comprimido num copo com água, ocorre a efervescência, liberação de dióxido de carbono. Liberação de gás significa que um processo químico aconteceu naquele ambiente. Logo, reação química. Precipitação. Formação de um composto insolúvel. Quando você mistura, às vezes, dois líquidos e nisso gera a formação de um produto que você consegue enxergar de forma visual. Duas soluções homogêneas, mas quando em contato uma com a outra, forma como produto algo que não é solúvel e acaba se precipitando no recipiente. Também é um dos aspectos. E por fim, liberação ou absorção de calor. Se uma reação por si só, ela acaba absorvendo o calor do meio ou liberando calor para o meio, também é característico de uma reação química. Reações químicas, a gente ilustra elas na forma de equações químicas, que é essa forma de representação. Toda vez que você vê uma equação química, você tem que pensar nos seguintes aspectos. Nós temos à esquerda os reagentes, à direita os produtos. Temos sempre o coeficiente estequiométrico e a fórmula molecular daquele composto. Vamos pensar aqui nesse exemplo que nós temos no slide. Nós temos XX mais YY produzindo ZZWW. Pessoal, o X maiúsculo, o Y, as letras maiúsculas de maneira geral, são a representação ilustrativa, uma representação para as fórmulas moleculares. Imagine que ali estariam as fórmulas moleculares de reagentes e à direita os de produtos. As letras em minúsculo seriam os coeficientes estequiométricos. O quanto de cada substância estaria presente nessa reação. Seja como reagente ou seja na produção, quando gera os produtos. E a flecha ali indica o sentido da reação. Vale ressaltar que nós não temos somente essa flecha, quando tem essa flecha de mão única, que diz que essa reação ela tem um único sentido. Porém, existem alguns aspectos que vale a pena serem pontuados, que contam ainda mais sobre o que está acontecendo naquela reação química. G de forma subscrita ao lado da fórmula molecular significa que a substância está no estado gasoso, S no estado líquido, S no estado sólido, L no estado líquido e AQ em solução aquosa. Vocês não podem confundir. Uma substância no estado líquido é ela no estado líquido, ela fundiu, ela passou do estado sólido para o estado líquido. Uma solução em solução aquosa, ela está dissolvida em água. Isso às vezes gera um pouco de confusão.
V, substância sob forma de vapor. Como eu já disse, a flecha às vezes no único sentido, que significa conformação de. A flecha no sentido inclinado, desprendimento de gás. A flecha no sentido para baixo, precipitado. Quando nós temos o delta, significa que tem o envolvimento de calor, aquecimento, pirólise no ambiente. Essa flecha de mão dupla significa que a equação é reversível, ou seja, a reação pode acontecer tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. E quando tem escrito luz, é a presença de luz que faz necessário, às vezes, uma catálise, ou no caso uma fotólise, que é o termo mais correto. Necessita de luz para que a reação ocorra. Beleza? Algo que é muito importante trabalhar na ideia de equações químicas é que algo que foi Lavoisier trabalhou, depois Dalton verificou também, é a ideia de balanceamento. Por quê? Uma reação química, como a gente já sabe que nada mais nada menos do que o rearranjo dos átomos para formar novos compostos, a massa deve ser conservada. É o que Lavoisier comenta lá. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A massa dos reagentes permanece na massa dos produtos. Por quê? Ocorre apenas um rearranjo das moléculas. Nesse exemplo que eu tenho aqui no slide, é uma equação de formação da amônia, na qual nós temos nitrogênio gasoso com hidrogênio gasoso gerando amônia em estado gasoso também. Vamos ver aqui, ó. Nesse caso, nós temos um mol ou uma molécula, vamos conversar de forma unitária. Uma molécula de nitrogênio reage com uma molécula de hidrogênio, produzindo uma molécula de amônia. Quantos nitrogênios estão na parte de reagentes dessa equação? 2. Quantos estão saindo? Apenas 1. Essa equação não está balanceada. E toda vez que você vê uma equação que não está balanceada, você deve balancear a mesma. Por quê? Tudo que está nos reagentes, a massa dos reagentes deve estar na massa dos produtos, deve ser conservada. Visto isso, vamos balancear a equação aqui no quadro. Então, eu tenho nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso gerando amônia gasosa. Deixa eu até abrir um espaço aqui que ficou muito. Opa! Pessoal, 2 nitrogênios estão entrando na reação. Nós temos 2 nitrogênios como reagente. Quantos nitrogênios devem estar presentes nos produtos? 2. Então, se tem 2 entrando, 2 deve sair. Certo? Agora nós temos 2 nitrogênios entrando e 2 nitrogênios saindo, correto? Porém, nós temos 2 hidrogênios entrando e 2 vezes 3, 6 hidrogênios saindo. A gente tem que corrigir isso também. Então, se eu tenho 2 entrando e 3 saindo, eu tenho que fazer com que 6 hidrogênios entrem. Dois nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Muito importante. Se não tem o coeficiente estequiométrico do lado, você já vai presumir, sempre presuma que tem 1. Não é necessário ele aparecer. O número de moléculas vezes a quantidade daquele átomo presente na molécula é a forma que você deve calcular para saber quantos que estão entrando e quantos que estão saindo. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 1 vezes 2, 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Nitrogênios. Certo? Balanceamento de equação é fundamental. Porque uma equação que não está balanceada, você não consegue prever de forma correta a quantidade de matéria que você está trabalhando e tudo mais. Beleza? Passando então por balanceamento, a gente existe classificação de acordo com os tipos de reação química, pessoal. Nós temos reações de síntese ou adição, que nada mais nada menos do que ocorre quando 2 ou mais substâncias combinam entre si, formando
um único composto. 2 formando 1. Olha o exemplo. A mais B, podia ter A mais B mais C mais D mais E, mas forma apenas 1. Reagente, vários reagentes, um único produto. Certo? Síntese ou adição. Quando você tem duas substâncias simples, ou seja, por exemplo aqui carbono com oxigênio, que forma uma substância composta, você tem uma síntese total. Certo? Quando você tem duas substâncias compostas gerando uma nova substância composta, você tem uma síntese parcial. Certo? O segundo tipo de equação química que nós temos são ali análise ou decomposição. Ela ocorre quando um único reagente dá origem a vários produtos, pessoal. É o contrário da reação de adição. Olha aqui, X dá origem para A, B, no caso C, D, E. Ela segue a mesma linha de raciocínio da equação de adição, na qual, se o reagente ele dá origem a produtos simples, é uma decomposição total. Se o reagente já vai ser um composto, uma substância composta, der origem a outras substâncias compostas, é uma decomposição parcial. Beleza? Mais outros dois tipos de classificação de reações químicas. Temos a simples troca ou deslocamento. Ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo outra substância simples e outra composta. No caso aqui, A mais B, AB mais C, que é onde o B sai do lugar ao espaço de C. Muito importante você saber que metal só vai trocar com metal e a metal só vai trocar com a metal. É muito importante você ter isso bem claro na sua cabeça também. Reações de dupla troca ou permutação é quando ocorre uma reação de duas substâncias compostas, na qual ocorre uma troca de componentes. Elas reagem entre si e produzem outros duas substâncias compostas. Aqui, ó, A mais B, AB mais CD, na qual ocorre a produção de AD mais CB. O B que estava com AB trocou com o D do CD. Ocorre uma dupla troca. Certo? Exemplos aqui, ó. A reação de neutralização que a gente estudou já na parte ali de sais, bases, ácidos, hidróxido de sódio reagindo com HCl, produzindo cloreto com ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio mais água. Isso é um exemplo de reação de dupla troca. Visto então, pessoal, esses conceitos, vamos resolver alguns exercícios para fixar eles e aplicar de forma pontual. Nossa, agora... Quer voltar? Volta porque essa parte... Você tem que nem cortar, você só volta e a gente vai. Tá. Visto esses conceitos, pessoal, vamos resolver alguns exercícios para fixá-los de melhor maneira. Bom, exercício aqui da UEFS. A equação química, onde nós temos óxido de sódio com dióxido de enxofre formando sulfito de sódio, representa uma reação de A, deslocamento, B, dupla troca, C, oxirredução, D, síntese ou E, análise. Vamos analisar por partes. Você verifica que nós temos dois reagentes formando um único produto novo. Quando nós temos a formação de um único produto, dois ou mais reagentes entre si para formar um único produto, nós temos uma reação classificada como reação de síntese, certo? Deslocamento ocorreria a troca, seria primeiramente uma substância composta reagindo com uma substância simples e ocorrendo a troca entre elas. Dupla troca, elas trocariam entre si compostos. Oxirredução envolveria elétrons, troca de elétrons, síntese que é o correto, e análise seria uma decomposição, que também não é o caso. Então, a alternativa correta nesse exercício, D de dado. Segundo exercício, da Universidade Federal do Piauí. Sejam as reações químicas. Ele fornece algumas reações. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Reação 1 é de decomposição. Vamos verificar lá a reação 1.
Reação 1, nós temos 2 sódios metálicos reagindo com cloro gasoso, produzindo cloreto de sódio. 2 reagentes produzindo um único produto. É uma reação de decomposição? Não, é uma reação de síntese. Afirmativa B. A reação 2 é de substituição simples. Nós temos zinco sólido reagindo com ácido clorídrico, produzindo gás hidrogênio e produzindo cloreto de zinco, pessoal. Visto que nós temos a troca do zinco com o hidrogênio. Ocorreu a troca. Primeiramente, um elemento simples reagindo com um elemento composto e ocorre a troca entre esses elementos. É uma substituição de troca simples? Sim, pessoal, é uma substituição simples. Então, a afirmativa B já estaria correta. Vamos passar pela C, D e E só a nível para pontuar e reforçar os conceitos. Afirmação C. A reação 3 é de síntese. Na reação 3, nós temos ali o sal de KClO3 e ele se decompõe em cloreto de potássio e oxigênio. Pessoal, nesse exemplo nós temos uma reação de decomposição ou análise. Olha, um reagente dando origem a 2 produtos. Na reação 4, ela é de neutralização. Lembre-se, reação de neutralização são reações entre ácidos e bases, formando necessariamente sal e água. Podendo formar um sal ácido, podendo formar um sal básico, mas forma um sal e água. Na reação 4, nós temos cloreto de bário reagindo com nitrato de prata, produzindo ali cloreto de prata e nitrato de bário. Nós temos uma reação de dupla troca, certo? E por fim, nós temos hidrogênio reagindo com cloro, produzindo ácido clorídrico e liberando mais 44,2 quilocalorias de calor. Ele fala que é uma reação de endotérmica? Não, pessoal. Por quê? Porque ele não está absorvendo 44,2 quilocalorias. Não é um ΔH aquilo ali. Ele está falando que como produto gerou ácido clorídrico e aquela quantidade de calor. Se como produto liberou energia, é uma reação exotérmica, não endotérmica. Beleza? Pessoal, nesse primeiro momento de reações químicas, a aula tentou dar uma introdução sobre o que são alguns tipos de reações químicas. Aguardo que na próxima aula nós vamos ver um pouco de forma mais específica esses tipos de reação. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!